bem para Boa noite, obrigado por estarem aqui. Hoje é um dia especial. Por acaso eu tenho um fetiche que é o 12. Hoje é dia 12, fazemos 12 anos, fazemos 121 debates tem 12 e ele faz anos a 12 de julho, não é? Tem uma imensa piada. Portanto, ele chama-se Pedro Miguel de Azeredo Duarte, nasceu no Porto, é jurista e político. É licenciado em Direito, mas é mesmo. Podiam-se rir. Nunca escreveu nada no currículo, é mestre em Economia Internacional e Estudos Europeus pelo ISEG. Pertenceu à Comissão Política, isto é, para quem não percebe tanto disto, é JSD entre 98 e 2002. Foi deputado à Assembleia pelo Círculo do Porto em 99, 2002. 2005 e 2009, presidiu a Comissão Parlamentar da Juventude e Desporto e foi também da Educação e foi secretário de Estado da Juventude. Em 2013 foi diretor da campanha de Luís Filipe Menezes à Câmara do Porto e diretor da campanha de Marcelo Rebelo de Sousa. Atualmente é diretor do Corporate Affairs da Microsoft Portugal. E agradecer também aqui ao Abel, eu perdi um patrocínio da Petrol, mas ele vai tentar continuar-me a ajudar. O José Sampaio ajudou-me a fazer isto hoje, o Carlos Oliveira, a Ermelinda Fernandes, o Paulo Grua e também o Abel Guedes, o São, que é o Arthur, sem ele não há nada, o Vítor Alves, que me manda as fotografias para casa e à 1h o meu Facebook parece a caras. Isto é, não vem aqui, mas gostam de saber quem esteve e o que é que aconteceu. Pronto, já é bom. O João Elísio no vídeo. Ok. Podes então falar um bocadinho, por favor. Obrigado. Estou sentado? Bem, como tu quiseres. A todos, antes de mais nada, e, a primeira palavra é para, tem que ser para me vergar, digamos assim, perante o Clube dos Pensadores. E perante particularmente o Joaquim Jorge, mas no fundo todos vós que fazem este clube. E digo isso porque é algo que eu de facto ouço falar e ouço, é uma referência do nosso debate e discussão pública já desde há muitos anos, 12 anos em concreto, e eu acho que o contributo cívico que dá é notável a todos os níveis. Portanto, parabéns ao Joaquim Jorge, obrigado. Mas parabéns no fundo a todos. Obrigado. E eu não posso fazer muito mais a não ser obrigar-me. E enquanto cidadão, dizer obrigado, porque acho que de facto o contributo que é dado é notável. Uma segunda nota de detalhe, apenas para dizer que esta particularidade de deixar os doutores de fora é algo muito, que eu gosto muito. Porque acho que é um dos defeitos da nossa sociedade é termos, isso está estudado, não é? Nós temos uma lógica muito de respeito pelas hierarquias, aquilo que na sociologia se chama de distância ao poder, não é? Portanto, haver uma grande hierarquia. E eu estou numa empresa hoje em dia, que é uma empresa multinacional de base americana, mas hoje em dia é uma empresa global, e nós temos o princípio de que todos nos tratamos por tu. E isso a nós causa-nos alguns... toda a gente. Não? E eu deixo-vos apenas uma ideia muito clara sobre a minha perspectiva da vida política no sentido mais nobre do termo. Porquê? Porque eu tive muito tempo na vida política, desde muito cedo, comecei muito novo. De facto, nas associações de estudantes, comecei a sentir algum gosto por essa intervenção. Depois entrei, de facto, numa juventude partidária, fui fazendo o meu percurso. E, de repente, estava na vida política já mais a sério, porque... Entretanto, fiquei presidente da JSC e foi-me explicado que é suposto o presidente da JSC estar no Parlamento e, portanto, eu fui eleito deputado a primeira vez, mas na altura achar que ia fazer um mandato e era isso que era suposto. Depois, quando acabou o mandato, explicaram-me que era muito importante, que eu tinha feito um trabalho, era presidente de uma comissão parlamentar e tinha que continuar e, portanto, tinha que ser reeleito e, portanto, fui candidato a segunda vez. Depois o segundo mandato caiu a meio e foi preciso umas eleições no instante e o líder do partido na altura pediu, é importante continuares, e lá fiz um terceiro.
e de repente havia um quarto em que eu tinha desistido de ser, até porque houve aqui uma tropelia de um amigo comum, do Marco António Costa, que me tirou das listas assim, à última hora. À última hora. Mas a verdade é que depois a líder do partido na altura, que eu, do ponto de vista interno, nem sequer apoiava, mas teve esse gesto de me dizer que fazia questão que eu integrasse a lista, que era muito importante na altura, que foi a doutora Ferreira Leite, não é? E sou suspeito de facto, eu não era sequer apoiante, do ponto de vista interno, apoiante dela, não, nunca votei nela do ponto de vista interno, mas ela teve esse gesto e portanto fez questão de que eu continuasse. E, portanto eu cheguei de repente a uma altura da minha vida em que disse, bom, se eu continuar assim, isto de passo em passo, eu nunca mais vou sair da vida política. E portanto decidi num determinado momento que não continuava mais e ia fazer outras coisas na minha vida. Porque das duas uma, eu posso olhar com preocupação e dizer que nós podemos entrar num caminho muito complicado a todos os níveis, de facto, eu não vou dizer desmembramento social, esse talvez seja excessivo, mas entramos num caminho muito difícil, mas em simultâneo temos também, se calhar, um momento de oportunidade único, nomeadamente nós, Portugal, enquanto país, temos um momento de grande oportunidade pela frente nos próximos anos. Isto porque, eu não vou agora entrar muito em detalhe para não perder tempo, mas a verdade é que nós estamos a humanidade foi vivendo momentos de disrupção, de saltos que ocorreram em muitos momentos. Se olharmos só para os últimos séculos, percebemos que aquilo que se chamam as revoluções industriais, não é? Tivemos uma primeira revolução industrial onde de facto se deu uma grande transformação na sociedade. Há quem lhe diga que depois houve outro. Sabes que eu ao ouvir-te, nem parece que estás num partido político. Parece que estás com um pé dentro ou de fora. Repara, a minha pergunta é, uma delas é provocante. Então, continuas a ser um menino do professor Marcelo, tu não gostas que diga isso? Como foste diretor da campanha dele, como é que é possível ser diretor da campanha do Marcelo e do Menezes? Porquê? Há duas razões. A primeira é esta. Tens a percepção das pessoas. É que eu acho piada aos políticos, desculpa lá que eu agora estou-me também aqui a confessar um bocado. A abstenção é acima de 50%. Falam muito no dia das eleições, ou no dia a seguir, ou na noite, na abstenção. Depois não ligam nada. É verdade, concordo. Mas eu deixa-me só dizer duas notas sobre isso. Em primeiro lugar, eu estava há bocado a pensar, estávamos a falar os dois e de facto é isto. É uma vantagem enorme ser uma voz livre. Eu acho que o Joaquim Jorge é um bom exemplo disso. Eu estava a pensar nisso há bocado. É só problemas, é só problemas. Eu ia dizer isso, é que normalmente é-se incómodo. Uma voz livre normalmente é uma voz incómoda, não é? Tem esse outro lado, não é? Mas apesar de tudo é melhor. Queres que conte um segredo? Desculpa de interromper. Quando é o clube nestes dias, tenho que dizer isto aqui publicamente. Eu não me importo que os jornalistas fiquem chateados, comigo eu não vou falar em pormenor e agradeço estarem aqui. Eu peço para ir à televisão, eu mando, sugiro, não é peço, sugiro. Não vale a pena, o Joaquim Jorge tem muito peso, não é preciso aparecer, já é muito conhecido. Então o clube precisa de ser falado para ter gente, porque as pessoas estão aqui. As pessoas estão aqui, têm um valor inestimável. Porquê? Não estão à procura de um lugar numa lista. Se houver uma reunião, está lá tudo que é por causa das listas. Desculpa lá de eu dizer. Sim. Portanto, isso é terrível, não é? Por isso eu só... por acaso, deixa-me só fazer agora aqui uma... Posso dizer só uma coisinha? Desculpa, antes disso, é só uma nota, porque é importante, eu nunca contei esta história, se calhar, pelo menos em público, não contei, agora posso contar, já passou muito tempo, já prescreveu. Mas eu quando deixei de ser deputado, foi precisamente no primeiro mandato do Pedro Passos Coelho como presidente do partido. E eu tinha sido apoiante do Pedro Passos Coelho quase desde o primeiro minuto, sou amigo dele desde há muitos anos e, portanto, quando ele ainda eram 2 ou 3, não é, ali à volta, eu era um dos 2 ou 3, não é? Sim. E, portanto, sempre o acompanhei, não é? E houve uma altura que fui pedir para conversar com ele, um dia ele já era presidente do partido, portanto ainda não era primeiro-ministro, mas era presidente do partido já, não é? Líder da oposição ainda na altura, e disse, eu preciso dar uma palavra, mas são 10 minutos, quando é que... Mas queria dizer pessoalmente, disse pessoalmente, disse, passa aqui, eu tenho um jantar com a minha mulher e tal, mas marcado, família, mas passa aqui às 7h30, falamos um bocadinho, passa aqui na sede. E eu acabei por ir lá e saí, passava das 9h30, portanto ele perdeu o jantar, perdeu tudo, porque não me deixava sair de lá. Porque eu cheguei lá e disse, Pedro, é só para dizer que eu não, tomei uma decisão na minha vida, vou seguir por outro caminho e não quero ser candidato a deputado. Sabes que eu vou dizer aqui uma coisa em público que nunca disse. Quando me convidaram, posso falar nisso? Quando me convidaram para ser candidato à Câmara de Matosinhos, a primeira coisa que me disseram é que tu serias candidato a presidente da Assembleia Municipal de Matosinhos e que poderias aceitar, e eu disse, uma pessoa que eu gosto. Agora queria-te perguntar isto. O que é que achas disto que se passou? Desculpa lá, agora é uma pergunta pessoal. Em relação ao Joaquim Jorge, vieram
Pegaram no Joaquim Jorge, ligaram, convidaram-me para ser candidato, expuseram umas condições que era preciso ter na Conselhia, que é para as pessoas perceberem, há um número de pessoas e que tem que haver uma maioria. Tive a maioria, estive ali, respeitei o partido e depois aconteceu o que aconteceu. Quer dizer, isso prova que o PSD está desfasado da realidade. Pois, eu tenho... Isto é, eu como sabes, não é? Saberão, aí eu estou um bocadinho fora da vida partidária, portanto eu não acompanhei o processo. Não fujas à pergunta. Não vou, mas só quero dizer isto porque, quer dizer, a minha informação é relativa, não é? Portanto, a minha abordagem é mais de quem vê de fora, não é? Tenho e vou responder, mas é de quem vê de fora. Eu não conheço o processo interno, não é? E apesar de facto me terem convidado para acompanhar a candidatura, que depois se desfez, como sabemos, não é? Mas foi só isso, mais nada do que isso. Eu é que agradeço. Tá? É porque eu de facto gosto de política e principalmente eu estou sinceramente e genuinamente preocupado com o futuro deste país. Até porque eu, por força da minha vida profissional hoje em dia, eu trabalho numa empresa tecnológica, não é, onde eu tenho no dia a dia de lidar com o que aí vem, e eu sei o que aí vem, e o que aí vem de facto é muito desafiante. Lembrei-me aqui de uma coisa, a Microsoft não podia implementar uma forma de eu poder votar no telemóvel? Ou isso é que os políticos estão sempre a dizer que é muito caro? Eu não acho. Porque tu tinhas uma password e votavas. Sim. E depois já não vinham com a desculpa que estão na praia ou não sei o que, ou que não querem. Se calhar nem votavam, não interessa. Eu vou dizer uma coisa. Mas isso não era um sistema espetacular. Eu, no dia das eleições, traz. Era, mas isto não é tudo, há passos que têm que ser dados. Eu vou contar também uma história, que é uma outra que acho que não estou a ferir quebrar nenhum sigilo profissional, mas recentemente houve o Presidente da Microsoft veio a Portugal e teve uma reunião com o nosso Primeiro-Ministro. E o Presidente da Microsoft disse ao nosso Primeiro-Ministro, cuidado, não avance com isso. Eu tenho que dizer que assim percebe-se a pergunta. Eu não tenho nada a esconder. Para agradar aos outros é a altura de eu dizer ninguém é perfeito, não é? Não, sou quase há tantos anos do PSD como ele tem de idade, pouco mais. Com as cotas em dia. Com as cotas em dia, exatamente. Portanto, não tenho... eu não sou dos que preciso de fazer catarse. Obrigado. Eu orgulho muito daquilo que tem sido feito pelo PSD no passado, nomeadamente limpar as porcarias que o PS tem deixado. Bom, mas isso são outras coisas. Claro que tenho que saudar, em primeiro lugar, o Joaquim Jorge, pelos 12 anos deste Clube de Pensadores, que sem ele não seria possível. Cumprimento também o Pedro Duarte e aproveito para lhe pôr uma questão. O Congresso do PSD, em conjunto com o Carlos Moedas, colocou como tema o rendimento básico universal. Entende que há em Portugal condições económico-financeiras para tal medida? E se sim, em que molde seria aplicado? Exatamente. Agradeço. Posso responder já? Obrigado, antes de mais nada, pela questão, acho que é muito interessante e até me permite esclarecer uma coisa. A proposta temática, não é? A moção que eu e o Carlos Moedas apresentámos ao Congresso era sobre o problema das desigualdades sociais dentro das comunidades, isto é, dentro dos países. Porque há dois tipos de desigualdades que são muito estadas no mundo. Uma é entre países, digamos, entre blocos regionais, se quisermos. Essa, felizmente, tem vindo a diminuir de forma clara, não é? Em termos globais, e isso é bom. Mas tem havido um outro movimento, é que as desigualdades, nomeadamente nos países ocidentais, portanto, que tem mais a ver connosco, as desigualdades dentro da própria sociedade têm aumentado. Essa proposta temática venceu com quanta percentagem? Se eu não sei porque foi voto no ar, eu acho que aquilo não foi contabilizado. Assinaturas. Como é que te chama? Muito boa noite, sou Alberto Ferreira, técnico da EDP. É a primeira vez que me encontro aqui neste clube. Estou realmente admirado com a vossa postura e agradeço. 12 anos. E dou os cumprimentos ao Pedro e ao Joaquim Jorge também. Então, faz favor. Uma questão que queria apresentar é o que é que Pedro acha da União Europeia, se realmente se vai desmembrar ou se realmente se vai fortificar. E uma segunda questão, se puder responder, qual é a sua análise de não haver estadistas como havia antigamente, por exemplo, um Churchill, um Helmut Kohl? Basicamente são essas duas questões. Muito bem, muito obrigado. Obrigado eu. E tentando diretamente e sinteticamente, a primeira questão da União Europeia. A União Europeia hoje em dia, nos dias que correm, acho que tem dois grandes problemas. O primeiro é a moeda única, em que há um desequilíbrio grande entre países, os chamados países do Sul, vamos chamar assim, embora a Irlanda esteja incluída, mas pronto, vamos chamar para simplificar, os países do Sul e os países da Europa Central.
porque tem economias muito diferentes e tem uma moeda única, e portanto isto é uma questão, para quem é economista será mais simples, não é? Mas há de facto ali um problema entre a política monetária e a política económica, que não acompanham. Extrema-direita. Desculpe, qual era a segunda? Exatamente, pois, é um sinal dos tempos, eu acho que aí é difícil. Porquê? Porque também nós depois percebemos que temos o Pedro. A transparência, mas a transparência hoje em dia da vida política, porque nós hoje em dia temos acesso a tudo, também desacraliza as pessoas, não é? Primeiro quero lhe dar os parabéns, porque é uma tarefa realmente extraordinária e eu tenho acompanhado ao longo dos tempos, ao longo de alguns dos últimos anos. Quero lhe dar os parabéns porque é um ato de coragem e de cidadania que temos que respeitar. Eu queria colocar uma questão que não é bem uma questão, é mais até um bocadinho uma reflexão com uma questão contida, que é, faz sentido que nós tenhamos políticas autónomas em cada país, tendo a sua tecnologia da Microsoft e as outras tecnologias que nos envolvem a varrer-nos, pura e simplesmente, das crianças de 2 anos até aos cidadãos de 80 anos? É uma excelente questão e é uma dúvida que eu coloco a mim próprio muitas vezes, porque de facto estes são tempos de incertezas. Eu há pouco dizia no início que nós estamos num momento de facto de uma encruzilhada, não é? Ou isto vai para um caminho muito negativo, ou de facto pode ser uma oportunidade muito interessante e única na história da humanidade. E esse é um dos pontos importantes. Porquê? Porque nós estamos a viver, eu de facto, também enquanto o que o Joaquim Jorge dizia, posso falar agora das minhas filhas, eu de facto tenho 2 filhas pequenas e penso, olho para elas muitas vezes e quando imagino o que vai ser a vida delas profissional, ativa, quando um dia chegarem a essa idade, eu tenho muitas dificuldades em prever. E sei que já hoje em dia elas pensam, elas têm de facto uma mentalidade global. Boa noite, Pedro. Acompanho, também sou militante do PSD, acompanho há muitos anos. Desculpe, dá-me licença, não me diz boa noite a mim. Boa noite, Tá bom? Acompanho a sua carreira política há muitos anos, também fiz parte dos quadros do PSD locais e distritais de Aveiro. A pergunta que eu vou fazer tem a ver com isto. Falou-me dos países de leste, que agora é o grande problema da Europa, e eu, quando ponho-me a analisar as notícias que venho, fico com um certo receio e faz-me recuar quase 100 anos. Será que estes movimentos que se estão a desenvolver a leste, a nível de, na altura há 100 anos eram de extrema esquerda e que agora estão de extrema direita, não nos poderão levar a uma terceira guerra mundial? E eu acho que não, mas não é pelas boas razões, é porque acho que o peso político, geoestratégico da Europa hoje em dia é, não vou dizer irrelevante, mas é secundário. Hoje em dia, quer queiramos, quer não, deste ponto de vista, o mundo divide-se entre os Estados Unidos, que é uma potência em decadência, a China, que é uma potência emergente, e depois temos outros que vão, temos a Rússia, que é um player, não é, que quer ter ação, e portanto está a investir e a apostar nisso, não é? Temos outros que vão surgir, entretanto, não é? As Turquias, as Índias, não sabemos o que é que vai dar, não é? Não tem... Ok, vou terminar, são 10h30, depois vamos aqui cantar os parabéns, chega aqui, queria tirar uma foto. É a parte boa, não é? Obrigado por virem, mas não vou embora, que agora ficamos aqui um bocadinho, podem falar com o Pedro. E sempre que possam apareçam, que é para dar alma a isto, que isto não é fácil de fazer. Estou-me sempre a chorar, mas não é nada disso, é que isto são 12 anos, eu também estou um pouco cansado. Também estou cansado de que me digam que eu estou sempre à espera de um lugar, afinal para eu ter um lugar vou ter que pedalar e portanto eu não quero lugar nenhum, mas gosto de política, gosto de intervir. Obrigado, boa noite.